Embora Yako tente segurá-lo, ela hesita por um segundo, ainda com o coração acelerado por tudo o que aconteceu. O anime começa em uma agência de detetives onde nem tudo é o que parece. É aqui que conhecemos Jao, uma garota cega que está sentada em um sofá, como se estivesse em seu próprio mundo. De repente, entra em cena Tonomi, um homem invisível vestindo um traje de trabalho. Tonomi se senta ao lado dela, e surge um clima de curiosidade quando ele percebe que ela o reconhece imediatamente, sem precisar vê-lo. Acontece que Jao tem olfato e audição super desenvolvidos. E, embora exista um momento um pouco constrangedor em que um comentário sobre o cheiro é mal interpretado, tudo se esclarece rapidamente com uma risada tímida entre os dois. Em seguida, Tonomi muda de assunto de repente e propõe a Jao que saiam para jantar naquela noite. Não é um convite qualquer, dá para perceber que há uma intenção por trás. E, embora Jao fique um pouco nervosa, aceita com entusiasmo. Eles começam a planejar para onde ir, e ela confessa que não costuma sair muito, então está aberta a qualquer lugar que ele sugerir. Depois, saem juntos da agência, e logo Jao percebe que ele caminha de uma forma um pouco estranha, como se algo o estivesse preocupando. Em sua mente, ela se pergunta se ele está em dúvida sobre para onde vão ou se simplesmente está nervoso. E, embora não admita em voz alta, sente-se um pouco culpada por não ter sugerido um lugar específico. Então, Tonomi tem uma ideia. Pede que ela use o olfato para detectar se há algo gostoso por perto. Em seguida, Jao aponta uma direção, o que parece aliviar a situação. Dá para notar que ele fica agradecido pela ajuda dela, e o clima entre os dois se torna mais leve, como se estivessem começando a aproveitar o momento sem tantas complicações. No restaurante, Tonomi pede as recomendações do chefe, e quando a comida chega, Jao se emociona ao perceber aromas que nunca havia sentido antes. Em certo momento, ela para refletir sobre como nunca havia comido com alguém do trabalho, e muito menos em um ambiente tão íntimo. De repente, sua mente começa a divagar, lembrando algo que Tonomi havia mencionado antes sobre o coração acelerar. Ela se pergunta se aquilo poderia ser um encontro, embora tenha dúvidas, já que ele não chamou aquilo diretamente de encontro. Justo então, Tonomi intervém, colocando um pouco mais de comida em seu prato e perguntando se está tudo bem. Um pouco envergonhada, Jao acaba confessando que nunca esteve sozinha com um homem em uma situação como aquela e que aquilo realmente parecia um encontro. Mesmo nervosa, Tonomi não recua, pelo contrário, confirma com tranquilidade que essa sempre foi sua intenção, o que a deixa ainda mais agitada, com o coração batendo a mil. Minutos depois, eles saem do restaurante, e Tonomi oferece o braço para guiá-la até a estação. Embora Yako tente segurá-lo, ela hesita por um segundo, ainda com o coração acelerado por tudo o que aconteceu. Dá para perceber que ela está tentando controlar suas emoções, e Tonomi, com um toque de humor, parece notar o nervosismo dela, o que leva a uma troca leve, na qual ambos acabam rindo da conexão óbvia entre eles. Ele até brinca com a ideia de pular de alegria no meio da rua. E, embora Jao impeça imediatamente, há um calor no modo como ele aceita caminhar no ritmo dela, acompanhando-a com cuidado. Mais tarde, Jao chega ao seu apartamento, visivelmente impactada por tudo o que viveu. Em sua mente, não consegue evitar se perguntar se tudo correu bem, se realmente houve algo especial entre eles. No dia seguinte, voltamos à agência, e Jao está claramente perdida em seus pensamentos enquanto sente Tonomi trabalhando por perto. Sua cabeça gira lembrando o quão gentil ele sempre foi com ela desde que chegou ao lugar, como sua voz e seus movimentos têm algo que a tranquiliza. Embora tente se acalmar dizendo a si mesma que eles só jantaram juntos uma vez, não consegue deixar de se perguntar o que ele pensa dela. Ela se lembra de uma frase dele que a deixou intrigada, algo sobre querer que ela soubesse como ele se sente. Isso a leva a refletir sobre o que significa ser invisível para Tonomi. Como deve ser não ser visto pelos outros. Essa empatia a atinge em cheio, e, por impulso, ela decide abordar o assunto. Pergunta a Tonomi se ele gostaria que ela pudesse vê-lo. A resposta de Tonomi é simples, mas cheia de significado. Isso não importa tanto para ele, e, ao mesmo tempo, ele devolve a pergunta. Com sinceridade, Jao admite que sente quem ele é sem precisar vê-lo, e isso parece encerrar o assunto com uma nota de entendimento mútuo que fortalece o vínculo entre eles. A história segue, e enquanto Jao caminha pela rua, quase tropeça em uma bicicleta, mas uma garota chamada Arashi a segura bem a tempo. Arashi se desculpa, pois a bicicleta é dela, e há uma breve troca que mostra que elas se conhecem bem. De volta à agência, Jao atende uma ligação de um cliente explicando os serviços que oferecem, como investigações de pessoas desaparecidas ou checagem de antecedentes. Ela está tão concentrada que, ao caminhar, acaba esbarrando em Kikira, um rapaz que parece estar sempre um pouco exausto. No início,
ela o confunde com uma parede, gerando um momento cômico, mas Kikira ajuda a se orientar e ainda deixa um café pronto em sua mesa. Mais tarde, Jaó encontra Arashi e Kikira novamente, e há um clima leve enquanto conversam. Dá para notar que Jaó está um pouco inquieta com sua aparência, e Arashi não perde a chance de provocá-la, sugerindo que ela quer impressionar alguém. Embora Jaó negue rapidamente, sua reação deixa claro que há algo passando por sua cabeça, e Arashi não resiste a brincar sobre o quanto ela fica adorável quando está nervosa. Por sua vez, Kikira tenta encerrar a conversa com seu tom seco de sempre, mas isso só provoca um pequeno alvoroço com Arashi, mantendo o ambiente descontraído e cotidiano. Nesse momento, Tonomi aparece novamente, e a dinâmica com Jaó se torna o centro das atenções. Ele pede permissão para tocar o cabelo dela, e embora ela se surpreenda no início, aceita com certa timidez. Acontece que ele só queria tirar uma pétala de cerejeira que havia ficado presa ali. Um gesto simples, mas que a deixa completamente envergonhada por ter ficado tão nervosa. Pouco depois, Tonomi e Jaó estão trabalhando juntos, atendendo uma variedade de clientes bastante peculiares. Primeiro, uma mulher que quer confirmar se o noivo é fiel, depois, outra que suspeita de traição, e até um homem que jura ter visto um sapo miando. Mais tarde, Tonomi está em uma missão na rua, usando sua invisibilidade para seguir um suspeito de infidelidade. Ele se move com cuidado, tomando notas mentais sobre os movimentos do homem, mas ser invisível nem sempre é uma vantagem. Em um descuido, ele esbarra no sorvete de uma criança e, como compensação, compra outro, mostrando um lado mais humano e desajeitado de sua habilidade. Enquanto isso, na agência, Arashi percebe que Jaó está sorrindo mais do que o normal e não resiste a provocá-la, perguntando se é por causa de Tonomi. Embora Jaó negue, dizendo que só está ouvindo um audiolivro, Arashi não acredita totalmente. Elas conversam um pouco sobre os livros que Jaó escuta, muitos deles romances, e há uma troca divertida sobre como Arashi, sendo uma pessoa animal, não tem sentidos tão apurados quanto poderia, mas promete ajudar se Jaó precisar de algo. De fato, Jaó pede ajuda para ler o preço de um recibo desgastado, e descobre-se que é de um produto para pessoas animais que Arashi comprou com fundos da empresa. Embora Jaó a repreenda com calma, Arashi se desculpa e sai rapidamente antes que a conversa fique mais séria. Com o passar do dia, Jaó fica esperando na agência, percebendo que já está tarde e que Tonomi ainda não voltou. Kikira e Arashi vão embora, mas ela permanece ali, um pouco preocupada. De repente, Kikira e Arashi se alarmam ao notar sangue no chão e perguntam se ela está ferida, embora Jaó insista que o sangue não é dela. Pouco depois, Tonomi aparece, e Jaó percebe imediatamente que algo está errado. Ele admite que teve um problema durante uma investigação, estava tentando acalmar um casal de clientes que discutia por causa de uma infidelidade e, no caos, acabou se machucando. Embora tente minimizar a situação, Jaó fica claramente preocupada, especialmente porque, sendo invisível, é difícil saber a gravidade do ferimento. Com cuidado, ela o ajuda a colocar gaze no braço. Há um momento de proximidade em que Tonomi confessa que, embora não queira que ela se preocupe, sente uma certa alegria pela atenção dela. Mais tarde, a agência fica vazia, e enquanto Jaó se prepara para ir embora, Tonomi menciona que vai ficar para terminar um relatório. Um pouco decepcionada, ela não quer deixá-lo sozinho e sugere fazer alguns pedidos para depois descansarem juntos. Mas Tonomi, percebendo o gesto, decide adiar o trabalho e tomar um chá com ela. Nesse momento, eles compartilham uma pausa tranquila, enquanto Jaó prova o chá, sua mente não consegue evitar voltar ao jantar que tiveram antes. Ela se pergunta se algo assim poderia se repetir, se teria coragem de pedir outro encontro e, embora tema uma rejeição, sente que precisa ser corajosa. Justo quando começa a duvidar, Tonomi toma a iniciativa e propõe que jantem juntos outro dia, sugerindo um lugar que descobriu e que acha que ela vai gostar. E Jaó aceita sem pensar duas vezes. Esse anime basicamente prova que não precisa ver para se apaixonar, só sentir. Temos um detetive invisível, uma protagonista cega, um romance que começa todo tímido, vira fofura pura e ainda mistura casos malucos, clientes alienígenas e até um sapo que mia. Ou seja, é estranho, é delicado, é engraçado, e funciona melhor do que muita história normal por aí. Agora me conta aí nos comentários. Isso aqui foi um encontro ou não foi um encontro? E você shippou Tonomi e Jaó ou ainda está fingindo que não? Se curtiu o vídeo, deixa o like porque ajuda demais o canal. Se inscreve para não perder as próximas explicações e comenta aqui embaixo o que você achou desse anime invisivelmente apaixonante.